Prosseguindo na Arqueologia do Mundo Bíblico 1, o item 57 do material didático, a Estela da Vitória, de Naramsim, datada de 2250 a.C., retratando um rei da cidade de Acade. Naramsim era filho de Sargão I e deve ter reinado antes do dilúvio, né? Então observe, como eu disse para vocês em outros momentos, eu estou usando as datas que a maioria dos livros utilizam, que é chamada a cronologia média, tá bom? Sempre lembrando, existem 3 cronologias que você encontra nos livros de história: a cronologia longa, a cronologia média e a cronologia curta. A cronologia longa, se eu utilizasse ela, as datas da Bíblia, o dilúvio sendo 2300 a.C., bate bem com as datas desses imperadores. Só que a maioria dos livros utilizam a cronologia média. Então, eu, para seguir esse padrão dos livros, né, da maioria dos autores aí da história antiga, eu utilizei a cronologia média. Quando nós encontrarmos uma diferença, eu vou explicar o porquê dessa diferença. É esse caso agora. Observe, segundo a cronologia bíblica, o dilúvio teria ocorrido próximo de 2300 a.C., ok? Naramsim, eu estou dizendo para vocês que tudo indica que ele viveu antes do dilúvio, mas à frente eu vou mostrar as evidências. O filho de Naramsim parece ser um homem que tem o seu reinado interrompido nos dias do dilúvio, porque os arqueólogos, os historiadores falam, ninguém sabe o que aconteceu com esse homem, a civilização desapareceu. Opa, perfeito. A questão qual é? Veja, Naramsim, ele teria reinado próximo de 2250 a.C. Se o dilúvio ocorreu em 2300, nós temos aí uma divergência de data. Essa divergência de data é natural. Se nós estamos tratando de 4.300 anos atrás. Se você tem divergências de data de 2.000 anos atrás, por exemplo, nós temos divergência de datas do nascimento de Jesus. Nós temos divergência de data de reis, de imperadores, de faraós. Isso aí considerando, por exemplo, 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, nos dias de Moisés. Estou falando 3.500 anos atrás porque estou contando dos nossos dias. Então, 3.500 anos atrás, nos dias de Moisés, nós vamos estudar no livro 2, e os arqueólogos, eles têm divergência até em relatar a vida de faraós, o tempo que eles assumiram o reinado, por exemplo. Tá bom? Então, 3.500 anos atrás, você tem diferenças de 50 anos, isso é normal. 4.300 anos atrás, você encontrar diferença de 100, 200 anos, isso é normal. Porque, claro, os calendários ainda não eram precisos, né? O calendário solar, ele vai se tornar, ele vai ser desenvolvido pelos egípcios, e os romanos depois vão adaptar, vão fazer ajustes, né? O nosso calendário, ele é chamado de gregoriano porque o Papa Gregório fez ajustes. Antes disso teve imperadores romanos que fizeram ajustes. Então os calendários foram se ajustando, ok? Então Naramsim, apesar de aparecer essa data 2250, nós temos uma divergência com o dilúvio. Ele deve ter reinado antes do dilúvio. A evidência será pelo sumiço do império deles. Nós estamos vendo que é um império gigantesco que tinha ocupado a região da Turquia, da Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia onde eles estão. Eu queria falar do Mediterrâneo, ocupar a região da Turquia, do Mediterrâneo, região do Líbano. Tudo tinha sido ocupado pelos sumérios, ok? Então, essa é uma evidência grande de que esse império ele não acabou com Sargão. O filho dele dá continuidade a esse império. E como é que esse império vai desaparecer?
depois de Naram-Sin, do filho de Naram-Sin, ocorre assim um vazio. A arqueologia, por cerca de 200 anos, não acha nada. Nós vamos, aí já vai ficar para o livro 2. Mas quando nós estudarmos o livro 2, nós veremos o intervalo, olha, que os arqueólogos falam. Nós não sabemos o que aconteceu nesse período. E esse vazio ocorre na Mesopotâmia e no dilúvio, numa data próxima da data do dilúvio bíblico. Bom, eu coloquei depois aí uma estela, que é chamada da Estela da Vitória de Naram-Sin. Observe que interessante nessa estela. Lembrando que estamos vivendo antes do dilúvio, um período que a Bíblia diz que haviam gigantes na Terra. E se haviam gigantes na Terra, o natural é que eles tenham se tornado reis. Então vamos dizer, um homem de 3 metros vai lutar contra um homem de 1,70 m. É claro que esse homem de 3 metros, ele vai levar vantagem, ele vai acabar, começar a dominar regiões, e aí se ele tem filhos, a Bíblia diz que havia um gigante, esses homens teriam se tornado, né, os governadores do mundo antigo. Agora, observe essa estela de Naram-Sin. Naram-Sin é retratado, e os homens como que adorando a Naram-Sin, e observe o tamanho de Naram-Sin e o tamanho dos seus súditos. Vamos dizer que esses homens tenham 1,70 m, tá bom? Uma altura aí, média, 1,70 m. Se eles têm 1,70 m, qual a altura de Naram-Sin? Vamos considerar aí, tem 2,5 metros, talvez 3 metros. Ou seja, Naram-Sin seria um gigante. Olha que interessante. Eu estou trazendo para vocês evidências e estamos retratando Naram-Sin. Tudo indica que ele reinou antes do dilúvio, entre os sumérios, entre os descendentes de Sete. A grande evidência virá com seu filho. Nos dias de seu filho, o mundo dos sumérios desaparece. Por 200 anos a arqueologia não encontra nada. Então, esse Naram-Sin, ele manda fazer uma estela, a arqueologia encontrou essa estela, a Estela da Vitória, né, da conquista de Naram-Sin, e observe, esse homem é retratado como um gigante. Lembrando que eu vi com vocês momentos atrás, que lá na região do Nilo, tudo indica que havia gigante lá também. Eu mostrei para vocês um túmulo, né, gigante, de um homem que teria uns 3 metros de altura, né, e aí deitado era aquele túmulo grande. Então essa estela de Naram-Sin eu vejo como uma evidência bíblica. É claro que vocês vão ler livros de arqueólogos, ninguém vai aceitar isso que eu estou falando com vocês agora. Tem até um arqueólogo, representante de uma seita, né, que são os adventistas do sétimo dia. Esse arqueólogo, ele, por exemplo, tem um vídeo dele que ele fala que ele não acredita que nenhuma construção, grande construção, tenha sido feita antes do dilúvio, né? Seita é um problema, e aqui eu tenho que ser direto, não dá para ter meias palavras. Nós temos sempre que lembrar que seita não é de inspiração humana. Isso foi o que eu aprendi na Assembleia de Deus. Meu professor de heresiologia no seminário foi o pastor Antônio Gilberto, já falecido. O pastor Antônio Gilberto sempre falava: seita não é de inspiração humana, seita é de inspiração diabólica. Então nós temos que tomar cuidado, tá bom? E é claro, os ateus mesmo, os historiadores, eles querem criticar a Bíblia porque, infelizmente, eles ficam com aquela... eles têm um trauma, né, com a Igreja Católica, que eles pensam ser cristianismo, porque a Igreja Católica perseguiu alguns cientistas, né? Galileu Galilei correu risco de vida, foi preso, a Igreja Católica fez ele negar algumas teorias que ele defendia, né? Mas isso é uma questão católica. Catolicismo não é cristianismo, mas eles tomaram, assim, desenvolveram uma aversão à Bíblia por causa da Babilônia apocalíptica. Eu sempre digo, a Babilônia apocalíptica está fazendo bem o seu trabalho, que é difamar o cristianismo. As pessoas olham para a história dela, aí pensam que é o cristianismo. Então, eles criaram uma aversão ao cristianismo, uma aversão à Bíblia.
Tudo que eles puderem contradizer a Bíblia, eles contradizem a Bíblia. Isso está espalhado no meio acadêmico, e vocês sabem que o Brasil, ele, infelizmente, o meio acadêmico, ele tem heranças comunistas, né? Talvez um dos maiores acadêmicos aí da história foi um comunista, Paulo Freire, e deixou essa herança maligna e maldita, né? O comentário prossegue. Na estela, Naram-Sin aparece com uma coroa com 2 chifres, talvez em referência à divindade Hathor. Aqui eu estou colocando uma possibilidade. Tá bom? Naram-Sin aparece maior que os súditos e pisando sobre o corpo de um inimigo dominado. Se você observar ali na estela, tem uma pessoa caída ali e ele pisando nesse corpo, e outros, né, com medo e reverenciando ele. Naram-Sin reinou na Mesopotâmia entre 2291 e 2255. Essa data ela é retratada pela Enciclopédia da Bíblia de Tenen, tá bom? E essa enciclopédia, eu quero relembrar a vocês uma questão que eu mostrei a vocês, que essa questão de data é tão complicada. Se você voltar aí umas 5 páginas no seu livro, você vai observar que a mesma enciclopédia, ela apresenta datas diferentes para o reinado do mesmo homem, ok? Quando eu falei sobre Sargão I, eu apresentei no item 55 do livro, se vocês quiserem ler depois. Lá eu apresentei 2 artigos na mesma enciclopédia, e um apresenta que Sargão reinou de 2360 a 2305. A mesma enciclopédia, em outro momento, diz que ele reinou de 2371 a 2316. Então, são datas contraditórias. E seu filho, Naram-Sin, né? Então, por exemplo, 2316 seria, já que o dilúvio é próximo de 2300, 2316 seria ainda anterior ao dilúvio, né? Naram-Sin teria começado a reinar, então, em 2316, substituindo seu pai Sargão I. Mas aí a mesma enciclopédia, agora falando sobre Naram-Sin, já atribui outro período para o seu reinado, né? Apresenta de 2291 a 2255. Firmou um tratado com o governador mais importante do antigo Elam, tá bom? Elam, pelo que os arqueólogos dizem, seria uma região, uma cidade, ok? Aí nós não sabemos se está retratando descendentes de Sete, que seria Sumério também, ou seria descendentes de Caim, tá bom? Mas ele teria firmado um tratado com esse governador dessa região de Elam. O site Aventuras na História retrata a estela de Naram-Sin. Veja o que ele diz. A famosa estela da vitória de Naram-Sin, atualmente no Louvre, por mais deteriorada que esteja, nos permite perceber um detalhe extremamente relevante na representação imagética do rei. Em seu capacete é entalhado um par de cornos, ou seja, um par de chifres. Num primeiro momento, pode aparentar ser irrelevante ou até engraçado, mas quando analisamos as tradições imagéticas nessa sociedade, percebemos algo escandaloso. Os cornos, ou capacete cornado, é um artifício para distinguir numa imagem a presença de um deus. É comum ver nas representações de deuses, como Anu, que era um deus sumério, né, em cilindros desenhados, ou Samas, por exemplo, no Código de Hammurabi, que aí já é depois do dilúvio, Hammurabi viveu depois do dilúvio, com cornos fixos ao capacete. Sabendo que são os próprios reis que ordenam a construção, por exemplo, de uma estela
para celebrar conquistas militares, como é o caso da pedra entalhada citada acima, né? A estela de Naram-Sin, fica marcada a tentativa de Naram-Sin de ser considerado um deus, a maneira como o faraó era retratado no Egito. E nós veremos que próximo desse período de Naram-Sin, o homem que vai estar governando os descendentes de Caim na região do Nilo, na terra de Quemete, ou antigo Egito, né, como alguns chamam, ele também vai começar a reivindicar Deus para ele. Isso vai ficar claro. Eu falei para vocês, Jedefré parece ter reivindicado divindade, e os descendentes dele mais à frente, né, outros reis, outros faraós, eles vão claramente se apresentar como sendo deuses vivos. O artigo prossegue. O grande problema político desse ato é o conflito que cria com a tradição política local e suas instituições. Ou seja, quando Naram-Sin se declara Deus, em contradição com toda a cultura religiosa acadiana até então, ele está também declarando guerra com os representantes oficiais do mundo religioso, os sacerdotes. Olha, eu disse para vocês antes que Sargão I, que já começou a se declarar Deus, e Naram-Sin, eles foram, claro, contemporâneos de Noé. Noé nasceu cerca de 600 anos antes do dilúvio, porque o dilúvio, a Bíblia diz que o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Então Noé, ele foi contemporâneo desses homens. Se você voltar algumas páginas no livro, eu coloquei uma citação do historiador Eusébio de Cesareia, que ele diz que Noé foi perseguido, que ele teve que se mudar pelas coisas que ele pregava. Então, Noé, pregando nos dias desses homens que já se declaravam Deus, vamos dizer, Noé estava chamando eles de hereges, né? Vamos colocar assim. E é interessante, eu quis citar esse artigo, porque observe o seguinte, pegue esse artigo que ele está dizendo, e realmente é fato. Os chifres, eles tinham um símbolo de poder, tá bom? Por isso, os chifres, por exemplo, aparecem no altar dos holocaustos, no altar do incenso, né? No altar dos holocaustos, símbolo do poder do sacrifício, no altar do incenso, símbolo do poder da oração, ok? E era também usado como símbolo de divindade. Então, até a história interpreta Naram-Sin e Sargão I se declarando deuses. Por que isso é importante, irmãos? Jesus Cristo disse que os dias anteriores à sua vinda, anteriores à vinda do Filho do Homem, seria como nos dias anteriores ao dilúvio. Se eu estou certo nessa identificação desses homens, dessa civilização serem antediluvianas, então nós estamos aqui descobrindo uma coisa importante. Nos dias anteriores à vinda de Jesus, terão homens se declarando deuses, ok? Porque isso aconteceu antes do dilúvio, com Sargão I e com Naram-Sin. E com um homem também lá entre os descendentes de Caim, que nós veremos, chamado Pepe II. O artigo prossegue, veja. Por mais que desde a formação da Acádia, o Palácio Real tenha criado autonomia e poderes sobre as instâncias religiosas, o templo nunca deixou de ser uma instituição de grandes poderes, e criar um conflito com o sacerdócio gerou grande instabilidade para o governo de Naram-Sin. Então ele está dizendo, os sacerdotes, o que eles faziam? Eles adoravam os deuses, que já morreram, como Inanna, como Tammuz, Adão e Eva, tá ok? E isso daqui, esse conflito, seria semelhante ao conflito com os romanos, tá bom? Porque a princípio os imperadores eram adorados, como deuses após a sua morte. Mas teve, já nos dias do Novo Testamento, homens que começaram a se declarar deuses e exigir adoração em vida.
No Império Romano não houve assim uma grande oposição a isso. Certamente chamava ele de louco, porque era louco. Me foge agora o nome do imperador que tomou essa atitude, né? Então, foi Calígula. Eu pesquisei aqui, nada como a internet, como o Google, né? Calígula foi, na história, o primeiro homem a reivindicar divindade, a adoração em vida. Né? Aquilo já considerava ele louco, mas se não atendesse, morria, né? Então, e depois de Calígula, isso foi normal no Império Romano, e aconteceu aqui antes do dilúvio também. O artigo prossegue. Seus atos heréticos feriam o pacto místico criado entre a dinastia real e os Anunnaki, abrindo espaço para a quebra da tradição de ordem, cuja responsabilidade é do rei. Então, eles acreditam que isso tenha gerado um conflito nos dias de Naram-Sin. Portanto, numa visão templária, Naram-Sin era um perigo para o futuro da Acádia e para a estabilidade do mundo. Seu impacto foi tanto que demorou para outro monarca mesopotâmio ousar referir-se como Deus novamente. Mas por quê? Porque Naram-Sin morre, seu filho vai ocorrer nos dias dele a catástrofe do dilúvio. Então, o que vai acontecer? As civilizações vão desaparecer. Ok? Por 200 anos a arqueologia não acha nada, então vai demorar para eles encontrarem um outro monarca que vai reivindicar ser Deus entre os homens. O reino de Naram-Sin se estendia até o mar Mediterrâneo. Foi encontrado um selo seu na ilha de Chipre. Registros do Império Acádio, na Baixa Mesopotâmia, 2400 a.C., indicam que Sargão, o fundador, estendeu o seu poder tanto no Eufrates quanto ao Mediterrâneo. A recuperação de um cilindro de selo de Naram-Sin, filho de Sargão, em Chipre, confirma esta alegação. Então, nós podemos ver como eles já tinham estendido, eu já tinha comentado para vocês, a região da atual Turquia, a região do mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre. É interessante que é o local onde o apóstolo Paulo e Barnabé começaram a pregação do Evangelho. Toda essa região se tornou domínio de Naram-Sin, ou seja, próxima à região do Nilo. Então, é uma evidência, como diz a Bíblia, que os descendentes de Sete e os descendentes de Caim acabaram se encontrando.